Esta é uma linha do tempo de todo o livro do Apocalipse. Este último livro da Bíblia foi escrito por um homem chamado João, que recebeu uma série de visões estranhas, criaturas bizarras e profecias aterrorizantes sobre o que acontecerá logo antes do fim do mundo. Vamos seguir João em sua jornada através do Apocalipse e ver se conseguimos colocar cada um desses eventos do fim dos tempos em nossa linha do tempo para descobrir exatamente o que o futuro reserva para o nosso mundo como o conhecemos. Mas, primeiro, precisamos começar com o capítulo 1. Se você está curioso para entender o que o futuro reserva, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada pelo Apocalipse. João estava exilado em uma ilha chamada Patmos quando, de repente, ouviu uma voz alta atrás dele. João se virou para ver quem estava falando e viu algo que o aterrorizou tanto que a Bíblia diz que ele caiu de rosto no chão, como se estivesse morto. Ele viu uma figura que tinha olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido e uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. Esse homem sobrenatural se identificou como Jesus ressuscitado. Neste ponto, você provavelmente está se perguntando por que Jesus parece tão diferente do que estamos acostumados a ver em pinturas. Essas características são apenas símbolos? Ou Jesus realmente tem uma espada saindo de sua boca? Vou responder isso em um momento, mas fique comigo. Depois que Jesus deu a João algumas mensagens pessoais para 7 igrejas localizadas em uma região que hoje é a Turquia moderna, ele revelou a João múltiplas visões de eventos que aconteceriam logo antes do fim do mundo, começando com a visão avassaladora de João, descrita no capítulo 4. A primeira visão de João é uma que ele mal consegue descrever com palavras humanas. João viu um trono no céu com alguém sentado nele. A única maneira que João consegue descrever esse ser é comparando-o a uma pedra de sardônio e a uma pedra de jaspe. Esse trono tinha um arco-íris ao redor, com a aparência de uma esmeralda. 7 candelabros de ouro cercavam o trono, mas é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. João viu 4 anjos ao redor do trono. Mas esses não são aqueles anjinhos de estátua que sua avó tem em casa. João nos diz que eles estavam cheios de olhos, tinham 6 asas e tinham a aparência de um leão, um bezerro, um homem e uma águia. Essas criaturas celestiais nunca dormem, mas, em vez disso, louvam a Deus dia e noite cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mas essas criaturas não são as únicas que estão louvando a Deus em seu trono. Há também 24 anciãos humanos lançando suas coroas diante de Deus. Ah, sim, e centenas de milhares de anjos também louvando a Deus. Tudo parecia estar em perfeita harmonia, até que o foco de João se voltou para isso. Um pergaminho selado, com 7 selos de cera na mão direita de Deus. Deus pergunta quem é digno de abrir o pergaminho, mas ninguém responde. Esse é um pergaminho muito importante porque é o que traz os primeiros 7 julgamentos divinos sobre a terra, que vamos colocar em nossa linha do tempo em um momento. Mas o que exatamente é esse pergaminho? E por que alguém precisa ser digno para abri-lo? Um pergaminho selado nos dias de João era frequentemente usado em transações de propriedade. Quando alguém queria comprar um terreno, eles selavam a escritura com um selo de cera para o novo proprietário resgatar quando quisesse. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que esse pergaminho selado é a escritura de propriedade de toda a terra. Até esse ponto, a Bíblia nos diz que Satanás é o governante deste mundo e o Deus desta era. É provavelmente por isso que João começa a chorar tão intensamente quando parece que ninguém pode abrir o pergaminho. Ele está pensando: se ninguém abrir o pergaminho, Satanás governará este mundo para sempre. Mas as lágrimas de João secam quando ele é informado de que o leão da tribo de Judá é capaz de abrir o pergaminho.
João rapidamente olha para cima, mas, em vez de ver um leão poderoso, ele vê um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que parecia ter sido morto. Esse cordeiro morto é Jesus Cristo, que foi sacrificado por nossos pecados. Ok, eu sei o que você está pensando. Por que Jesus tem olhos de fogo e uma espada saindo de sua boca no capítulo 1? Mas então parece um cordeiro morto no capítulo 5. E por que tantas criaturas no céu têm mais de 2 olhos? É simplesmente assustador. Aqui está a razão. O livro do Apocalipse está cheio de imagens tão estranhas porque Deus está permitindo que João veja coisas que não foram feitas para os olhos humanos. O reino espiritual. Se você pudesse espiar o reino espiritual, seria completamente inexplicável. E é por isso que Deus permite que João veja imagens do mundo espiritual. É por isso que João viu Jesus em 2 formas diferentes até agora. Jesus não pode ser confinado a uma única imagem. Ambas as imagens nos dão uma visão de quem Jesus é: Senhor do mundo e Salvador do mundo. Eu costumava dizer que minha mãe tinha olhos atrás da cabeça, mas o que eu realmente queria dizer era que eu não podia fazer nada sem que ela descobrisse. Da mesma forma, Deus permite que João veja certas criaturas com múltiplos olhos. Essa é a maneira de Deus dizer que nada passa despercebido por eles. À medida que continuamos em nossa linha do tempo, não terei tempo para explicar todos os símbolos, mas farei o meu melhor para explicar os principais. Então, Jesus abre o primeiro dos 7 selos, e um homem em um cavalo branco é liberado para dominar o mundo. Muitos acreditam que esse é Jesus novamente, mas, como veremos em um capítulo posterior, essa figura é realmente muito má. O selo número 2 é aberto, e desta vez um homem em um cavalo vermelho é liberado para instigar conflitos violentos em todo o mundo. O selo 3 é aberto, e um homem em um cavalo preto aparece e cria fome na terra. Finalmente, o último dos 4 cavaleiros aparece após a abertura do selo 4. Esse homem está montando um cavalo pálido e recebe poder para tirar a vida de 1/4 da população da terra por meio da fome e da espada. Antes de chegarmos aos 3 selos restantes, você provavelmente está se perguntando como esses primeiros 4 julgamentos realmente se pareceriam na Terra. Muitos acreditam que isso é uma imagem da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, um único governo tenta controlar o mundo, o que eventualmente leva a uma guerra mundial, que então leva a uma fome mundial e finalmente a 1/4 da Terra morta. Obteremos mais detalhes sobre esse governo tirânico mais adiante. Mas agora vamos passar para os selos restantes. Quando o selo número 5 é aberto, as almas daqueles que foram mortos por sua fé em Jesus durante esse tempo horrível de julgamento recebem vestes brancas, que representam a justiça de Deus. Mas o selo número 6 é pior do que todos os 5 selos anteriores combinados. Até agora, vimos como os primeiros selos trouxeram eventos catastróficos sobre a Terra. Mas o que acontece quando o 6º selo é aberto? Antes de te contar, quero te pedir algo muito importante. Se você está achando essas revelações impressionantes, deixe seu like no vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E compartilhe com alguém que também gosta de estudar a Bíblia. Agora vamos continuar. Quando o selo número 6 foi aberto, um grande terremoto sacudiu toda a terra. O sol ficou negro, a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas caíram do céu, devastando cada parte do planeta. O que João está descrevendo soa muito como uma guerra nuclear ou uma chuva de meteoros cósmica. De qualquer forma, vai ser ruim. O selo número 7 é completamente diferente de todos os outros selos, mas não é aberto até o capítulo 8. Mas primeiro, temos que dar uma olhada no capítulo 7. Aqui, João vê um grupo enorme de 144 mil pessoas na Terra. Somos informados de que essas são pessoas de todas as 12 tribos de Israel que são protegidas por Deus, mas não nos é dito por que elas são mencionadas até o capítulo 14. Mas pelo menos agora, vamos descobrir o que acontece quando o selo 7 é aberto. Em meio a todos os milhares de louvores na sala do trono de Deus, o céu fica em silêncio por um total de 30 minutos. Gosto de comparar esse silêncio à maré,
que recua logo antes de um tsunami gigante consumir a costa. Exceto que desta vez a ira de Deus está prestes a consumir a terra, com 7 novos julgamentos. Os 7 julgamentos selados não são nada comparados a esses próximos 7 julgamentos, especialmente o número 5, que é super assustador. 7 anjos recebem 7 trombetas para quebrar o silêncio com 7 novos desastres na terra. Espera aí, eu sei que você deve estar se perguntando: por que diabos há tantos 7s neste livro? 7 é o número que representa a completude na Bíblia, e é por isso que Deus criou a terra em 7 dias, por exemplo. O livro do Apocalipse está descrevendo a conclusão final do plano de Deus para a terra, e é por isso que o número 7 é usado tanto. Quando o primeiro anjo tocou sua trombeta, granizo e fogo foram lançados sobre a terra, resultando em 1/3 de todas as árvores e toda a grama sendo queimada. A trombeta número 2 foi tocada, e uma enorme montanha de fogo foi lançada no mar, resultando em 1/3 dos oceanos sendo poluídos. A trombeta 3 foi tocada, e uma grande estrela caiu do céu, e 1/3 de todas as águas doces na terra foram poluídas. Quando a trombeta 4 foi tocada, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram escurecidos. Agora, como eu disse, a trombeta número 5 é de longe a mais assustadora de todos os julgamentos no Apocalipse. Mas você consegue imaginar como seria viver apenas esses desastres? Eu não sei você, mas quando leio sobre esses primeiros 4 julgamentos das trombetas, eles soam muito como um holocausto nuclear global. João está fazendo o melhor que pode para descrever o que está vendo acontecer com a Terra. Granizo e fogo se encaixam na descrição de uma explosão nuclear de fogo e gelo, e uma montanha de fogo e uma estrela cadente soam como bolas de fogo nucleares atingindo a Terra. Esse tipo de troca nuclear certamente poderia causar a destruição de 1/3 da vegetação da Terra, a poluição de 1/3 das águas da Terra e a destruição de grande parte de nossa atmosfera, resultando no que parece ser o escurecimento do cosmos. Ok, agora para o julgamento mais assustador de todos. A trombeta número 5. Quando o 5º anjo tocou a trombeta, outro anjo caiu do céu e recebeu uma chave para o que a Bíblia chama de poço sem fundo. Isso não é apenas um poço muito profundo. É o abismo onde os demônios são punidos. Mas isso nem é a parte mais louca. A Bíblia nos diz que o anjo usa essa chave para abrir o poço e liberar os demônios de aparência mais assustadora que você já viu. Não que você já tenha visto um demônio antes, pelo menos eu espero que não. Esses demônios são descritos como gafanhotos poderosos, que tinham um corpo como de cavalo, coroas que pareciam de ouro, um rosto que parecia de homem, cabelo como de mulher, dentes como de leão, couraças como de ferro, asas barulhentas. E pior de tudo, caudas como de escorpião que eram usadas para infligir dor à humanidade. Eu sei que eles provavelmente não vão parecer assim, mas você não pode dizer que eu não tentei. A Bíblia diz que as pessoas vão querer morrer durante essa praga horrível, mas não conseguirão. E se isso já não fosse terrível o suficiente, quando a trombeta 6 é tocada, 4 anjos caídos que estão presos no fundo do rio Eufrates são liberados para matar 1/3 da população que ainda resta na terra. Eles fazem isso incitando um enorme exército de 200 milhões de pessoas. João descreve esses exércitos como cavalgando cavalos, que tinham cabeças como de leão e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Alguns acreditam que isso pode ser João tentando descrever uma guerra moderna que era indescritível nos dias de João. Mas a Bíblia nos coloca outro mistério, porque a 7ª e última trombeta não é tocada até o final do capítulo 11. Esse livro realmente te deixa na ponta da cadeira. No capítulo 10, João é instruído a comer um pequeno pergaminho, o que lhe dá conhecimento para continuar profetizando. No capítulo 11, somos apresentados a 2 testemunhas de Deus que pregam em Jerusalém e têm o poder de realizar grandes milagres. Mas sua pregação dura apenas 3 anos e meio, quando são subitamente mortos por Satanás.
Essa parte sobre as duas testemunhas costumava ser uma das partes mais debatidas do livro do Apocalipse, por causa do que acontece a seguir. Então, aqueles dos povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Isso teria parecido impossível 100 anos atrás. Mas hoje, com a televisão e os smartphones, é muito possível que o mundo inteiro assista a filmagens ao vivo da morte dessas duas testemunhas. Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro ficará com medo quando esse próximo evento acontecer. Após 3 dias e meio de estarem mortos, Deus ressuscitará essas duas testemunhas e as ascenderá ao céu, enquanto a cidade de Jerusalém sofre um violento terremoto. Finalmente, a 7ª trombeta é tocada e somos transportados de volta à sala do trono de Deus. As vozes do céu fazem uma previsão de algo que todo cristão fará parte um dia. Eles dizem: os reinos do mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Nós vamos ver exatamente como isso se parece nos capítulos finais do Apocalipse, mas a partir desse ponto, as coisas se movem muito rápido. Os capítulos 12 a 13 podem ser os mais interessantes de todo o livro. A Bíblia diz que João vê um grande sinal no céu de uma mulher. Isso imediatamente nos diz que essa não é uma mulher literal, mas um sinal que representa algo mais. Essa mulher estava vestida com o sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, e ela estava prestes a dar à luz quando um grande dragão, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, em suas cabeças, veio e ficou diante dela, esperando para devorar seu filho recém-nascido. A Bíblia diz que a mulher deu à luz um filho homem que foi transportado para o céu logo antes que o dragão tivesse a chance de devorá-lo. Eu acho que essa pode ser a visão mais estranha de João até agora. Mas o que isso significa? Bem, somos informados neste capítulo que o dragão representa o diabo e que o filho recém-nascido governará as nações com uma vara de ferro, o que os estudiosos concordam ser uma clara referência a Jesus Cristo. Então, isso nos deixa com a mulher. Muitos acreditam que as 12 estrelas em sua cabeça e o sol e a lua são uma referência ao sonho de José, aquele José com o manto de muitas cores em Gênesis, não o pai terreno de Jesus. Se você se lembra, José teve um sonho em que a lua representava sua mãe, o sol representava seu pai Jacó, e as estrelas representavam seus irmãos, cujas famílias se tornaram as 12 tribos de Israel. Então, é seguro assumir que a mulher nessa visão é um símbolo da nação de Israel. O dragão então é expulso do céu pelo arcanjo Miguel, o que o deixa tão furioso que ele começa a perseguir a mulher, Israel. Mas é mal sucedido porque Deus a resgata. Mas isso não impede o dragão, Satanás, como você verá. Ele está prestes a recrutar algumas pessoas-chave para ajudá-lo em seu plano maligno de dominação mundial. É essa visão no capítulo 13 que age como uma cola, conectando todas as visões anteriores que acabamos de ver, bem como as que restam. Você se lembra qual foi o primeiro julgamento na Terra? Um homem montado em um cavalo branco foi liberado para dominar o mundo. Muitos acreditam que essa é outra imagem de Jesus, porque o Apocalipse diz que Jesus entrará na Terra montado em um cavalo branco. Isso está errado por uma razão muito simples. Esse homem no cavalo branco vem no início do julgamento de Deus, mas Jesus vem no final dos julgamentos de Deus. Eu acredito que a besta que estamos prestes a ver em Apocalipse 13 é a mesma que o cavaleiro branco do capítulo 6. A Bíblia diz que uma besta surgiu do mar. Essa besta tinha 7 cabeças com 10 chifres e 10 coroas. A Bíblia nos diz que as 7 cabeças representam 7 montanhas, o que era uma clara referência ao império romano nos dias de João, e os chifres com coroas são uma referência a vários reinos dentro desse império. Esse dragão foi morto, mas então foi ressuscitado, o que fez o mundo adorá-lo como Deus. Isso soa como Jesus, não é? Exceto que a Bíblia nos diz que essa besta não é empoderada por Deus, mas por Satanás. É por isso que muitos se referem a essa besta como o Anticristo.
Essa besta representa um homem que governará um império que eventualmente dominará o mundo. Como descrito no selo número 1 com o cavaleiro branco. Ele será visto como um salvador e será adorado como um Deus. E é por isso que ele traz um falso profeta para supervisionar e organizar essa nova adoração mundial. O falso profeta é retratado como uma besta da terra, que tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão e tem o poder de realizar milagres satânicos. Juntos, essas duas bestas controlam o mundo com uma marca que eles forçam seus seguidores a receberem em suas mãos direitas ou em suas testas. A visão dessas duas bestas nos dá uma ideia melhor de como o mundo será durante esses anos horríveis de julgamento. Mas agora vamos aprender mais sobre por que o Apocalipse mencionou 144 mil judeus no capítulo 7. No capítulo 14, aprendemos que esses 144 mil são os primeiros judeus a seguir Jesus durante o reinado do Anticristo na Terra. Eles são homens solteiros que seguem Cristo aonde quer que ele vá. E a Bíblia diz que em suas bocas não se encontra engano. E é por isso que muitos acreditam que esses 144 mil serão os ministros de Deus no mundo durante esse tempo de julgamento. E a partir deles, muitos no mundo ouvirão as boas novas de Jesus. Mas se eles não conseguirem alcançar todos no mundo, ninguém ficará sem desculpas. Porque a Bíblia diz que um anjo voará pela terra proclamando o Evangelho a todo o mundo. Até mesmo aqueles em selvas remotas ouvirão as boas novas de Jesus. Mas não para por aí. Outro anjo anuncia a destruição do império do Anticristo. E então um terceiro anjo anuncia a destruição de todos os seus seguidores. Finalmente, 7 anjos recebem 7 taças para derramar sobre a terra. Essas 7 taças são os julgamentos finais que Deus trará sobre a terra antes de revelar a melhor parte de todo o livro. O plano de Deus para todos nós que colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Então, vamos passar rapidamente por esses julgamentos das taças. A taça 1 é derramada, e toda a humanidade é afligida com feridas. A taça 2 é derramada, e todo o oceano se transforma em sangue. A taça 3 é derramada, e toda a água doce se transforma em sangue. A taça 4 é derramada, e o sol queima a humanidade com fogo. A taça 5 é derramada, e o reino do Anticristo é afligido com dor e escuridão. Mas então algo interessante acontece quando a taça número 6 é derramada, o que iremos contextualizar mais em um capítulo posterior. Então voltaremos a isso em 1 minuto. E finalmente, a taça 7 é derramada, e um terremoto catastrófico e granizo nivelam toda a terra, destruindo todas as montanhas e afundando todas as ilhas. Eu estou surpreso que alguém possa sobreviver a esses desastres, e você pensaria que, a essa altura, aqueles que restaram começariam a seguir Deus depois de ver anjos e experimentar sua ira. Mas em vez disso, eles amaldiçoam a Deus. Ainda hoje, eu acredito que a maioria das pessoas escolhe negar a Deus não porque não acreditam nele, mas porque não gostam da maneira como ele está administrando o universo. No capítulo 17, somos apresentados a uma mulher maligna montada em uma besta escarlate. Ela está se deitando com os reis dos homens e embriagando a terra com o sangue dos seguidores de Cristo que ela matou. Mas isso não dura muito, porque no capítulo 18 vemos um anjo destruir completamente o império do Anticristo com fogo. Agora, para o clímax de toda a linha do tempo, este é o evento principal que o céu estava esperando desde o início do livro. E é o início de um mundo completamente novo como o conhecemos. Lembra da figura aterrorizante que vimos no capítulo 1? Bem, ele está de volta, e desta vez com um exército. Mas o interessante é que a Bíblia diz que esse exército é feito de cristãos como você e eu. Esse evento que estamos vendo no capítulo 19, eu acredito, está conectado à taça número 6. O julgamento no capítulo 16 que ainda não cobrimos. Esse anjo derramou sua taça no rio Eufrates, secando-o completamente para criar um caminho para muitos exércitos se reunirem. Satanás, o anticristo e o falso profeta organizam um enorme exército de tropas para lutar contra Jesus. Eles não são o grupo mais inteligente.
Agora, em Apocalipse 19, vemos Jesus retornar à terra com seu exército para finalmente acabar com esses desajustados. Mas Satanás é colocado no poço sem fundo, o mesmo lugar de onde vieram aqueles demônios gafanhotos, assustadores, e é trancado por um período de tempo antes de ser liberado para realizar mais uma tarefa. Como veremos em um segundo, Cristo então governa a terra por 1000 anos a partir da cidade de Jerusalém, até que os 1000 anos se completem e o diabo seja liberado para testar os homens por um breve tempo. Satanás realmente reúne outro exército para lutar contra Deus, mas, em vez de Cristo reunir seu exército novamente, ele diz: "Eu vou apenas consumir você com fogo do céu desta vez." O que é bem legal, considerando o quão malignos Satanás e seus seguidores são. Agora, finalmente chegamos à parte que todos estavam esperando. Como essa história termina, bem ou mal? Bem, depende se você acaba aqui. O grande trono branco do julgamento, que é ainda mais aterrorizante do que parece. Deus vai julgar todos aqueles que nunca colocaram sua fé em Jesus Cristo, para a salvação por todas as coisas ruins que eles já fizeram, e os lançarão no lago de fogo, que é um lugar de escuridão e tormento eternos. Mas todos aqueles que admitiram que fizeram o mal e que estavam aquém da glória de Deus, todos aqueles que acreditaram que Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados, todos aqueles que invocaram o nome de Jesus para a salvação, terão suas lágrimas enxugadas por seu Pai Celestial e entrarão em uma eternidade que João descreve nos capítulos 21 e 22. João viu um mundo e um universo completamente novos, porque o antigo havia desaparecido, e do céu ele viu uma cidade chamada Nova Jerusalém descendo sobre a nova terra. Essa cidade massiva tinha a forma de um cubo e era construída de pedras preciosas. Mas a melhor parte de tudo é que a visão que João viu no início deste vídeo, de Deus e sua sala do trono, também veio à terra nessa nova cidade. Não mais o mundo espiritual e o mundo físico estarão separados. Os dois se tornarão um para sempre. E todos que amaram a Deus na terra antiga poderão desfrutar dele e de seu mundo recriado para sempre. Se você gostou dessa jornada pelo livro do Apocalipse, deixe seu comentário respondendo: se você estivesse no lugar de João, qual visão te deixaria mais assustado? Os 4 cavaleiros do Apocalipse ou os demônios gafanhotos do abismo? Conta pra gente. E isso completa nossa linha do tempo, e espero do fundo do meu coração que vocês tenham achado essa linha do tempo útil em seu estudo do livro do Apocalipse. Mas há um tópico neste vídeo que não tivemos a chance de aprofundar. E eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso: o Anticristo. Se você quiser saber exatamente como o Anticristo controla o mundo inteiro no fim dos tempos, então confira este vídeo aqui.